Shalom, queridos! Estamos no dia 28 de março do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 6 de Nissan do ano 5783 da nossa criação. Estamos aqui, amados, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E o nosso propósito é juntos estudarmos a paraxá semanal, a porção semanal da Torá. E no final iremos trazer aqui algumas aplicações práticas para a nossa vida espiritual. Sempre importante é nós pontuarmos aqui que toda exposição, todo compartilhamento da Torá será contextualizada para a vida espiritual de um não-judeu, isto é, para um Benei Noach. Então, se você é um monoteísta, está debaixo de uma orientação rabínica e deseja muito aprender a Torá dentro de uma visão judaica, sem sombra de dúvida, juntos nós vamos elevar a nossa alma para que nós realmente possamos ter inspiração para fazer deste mundo a morada de Hashem. Queridos, bora lá então para o nosso estudo. Semana passada nós começamos a estudar o livro de Vaikra, isto é, o livro de Levítico. E o nome da primeira paraxá que nós iniciamos na semana passada foi Vaikra. O nome da paraxá, Vaikra, traduzindo para o português, significa "e ele chamou". Vaikra, então, significa "e ele chamou". Nessa parte introdutória da paraxá que vamos estudar, é importante nós falarmos aqui que esse termo Vaikra, "e ele chamou", é uma referência de quando Hashem ele chama Moshe bem ali no livro de Levítico, capítulo 1, verso 1. Podemos encontrar esse chamado, essa fala de Deus com Moshe em Levítico, capítulo 1, versículo 1, onde está escrito Vaikra, "e ele chamou". Uma referência, isto mesmo, de Hashem chamando Moshe para dentro do tabernáculo. Essa paraxá, queridos, ela contém um total de 111 versículos. E quando estudamos a paraxá, nós vamos perceber que a mesma contém 16 mitzvot, 16 mandamentos. E para efeito de conhecimento, toda a paraxá de Vaikra, ela abrange de Levítico capítulo 1 até o capítulo 5, verso de número 26. Então nós vamos aqui falar um pouco sobre essa paraxá. Porém, antes de nós falarmos da paraxá em questão, é importante nós trazermos aqui um pano de fundo, é importante nós trazermos aqui um contexto para que quando nós entremos na própria paraxá, nós tenhamos com mais facilidade um discernimento ou um entendimento. Queridos, quando nós estudamos aqui o livro de Levítico, o livro de Vaikra, é importante nós pontuarmos aqui nesse contexto que é uma continuação do livro de Êxodo, é uma continuação do livro de Shemot. E a informação que nós temos é que o Mexicã, o tabernáculo agora, ele está construído. E a Torá, ela nos informa nas entrelinhas do texto que as nuvens de Hashem estavam ao redor do Mexicã, ao redor do tabernáculo. Então vem a Torá e nos diz que a Shekinah de Hashem pousou sobre o tabernáculo. O livro de Vaikra, a qual nós iremos estudar, trata de questões de leis
aplicadas dentro do tabernáculo e futuramente leis que vão ser aplicadas no Beit HaMikdash, no templo em Jerusalém. Então, queridos, é sobre esse tema, é sobre esse conteúdo que nós iremos falar dentro dessa paraxá. E aí surge uma pergunta: por que é importante nós estudarmos o livro de Vaikra? Realmente é um livro que contém dificuldades, no sentido de compreensão, por isso é importante você ler, reler, para você ter um entendimento melhor da Torá. Então, a pergunta que surge é: por que é importante nós estudarmos Levítico? Por que é importante nós estudarmos Vaikra? E a resposta é bem simples. Os sábios, eles trouxeram para nós este questionamento: por que é importante nós estudarmos o livro de Levítico? Então a resposta que nós temos dos sábios é essa: porque fala das leis aplicadas no tabernáculo e também no templo de Jerusalém. Mas aí surge a pergunta: hoje nós não temos o templo, nós não temos o tabernáculo. Então por que estudarmos o livro de Levítico? Essas leis, elas não caducaram, como dizem alguns? Então são alguns questionamentos, algumas perguntas que nós precisamos fazer uma reflexão em cima das mesmas. Por que nós devemos estudar o livro de Levítico? E a resposta que nós já enxergamos aqui de cara é porque Levítico trata das leis referente aos sacrifícios, tanto no tabernáculo como futuramente no templo de Jerusalém. O Midrash fala, queridos, olha que interessante, o Midrash fala que Deus, ele aceita os estudos de Vaikra como se fossem os próprios sacrifícios que são instruídos dentro de Levítico. Então, para Deus, quando você estuda Vaikra, quando você estuda a Torá, quando você estuda o livro de Levítico, Hashem considera como se fossem os próprios sacrifícios. É bem verdade, nós não temos o tabernáculo, nós não temos o templo, o Beit HaMikdash em Jerusalém, porém, o Midrash traz essa informação para nós, que quando nós estudamos Vaikra, é como se fosse os próprios sacrifícios oferecidos a Deus. Então o Midrash, ele nos ensina também uma outra visão do porquê nós devemos estudar Vaikra. Então vem o Midrash e nos ensina que Vaikra tem uma forte relação com a era messiânica. Isto mesmo, o livro de Vaikra, a Torá, ela tem uma forte relação com a era messiânica. Nós bem sabemos, amados, pelas profecias, que na era messiânica os korbanot irão voltar. Então, a pergunta é: como ficaria se os Benei Israel, eles que vão executar as leis de korbanot, as leis dos sacrifícios, como ficaria se Mashiach chegar e eles não souberem executar essas leis no Beit HaMikdash? Então, por aqui, nós já percebemos a importância do estudo de Vaikra. Tem uma forte relação com a era messiânica. E nós sabemos pelos profetas que quando o Messias, ele vir, o verdadeiro, o descendente de Davi, nascido de um homem e nascido de uma mulher, e não um semideus, quando Mashiach chegar,
Nós sabemos pelos profetas, por exemplo, Isaías capítulo 2, Sofonia 3:9, Zacarias 8:23, Ezequiel 37:24. Quando nós pegamos esse montante de textos dos profetas, nós sabemos que os corbanote, os sacrifícios, voltarão a ser executados dentro do Beit HaMikdash, dentro do templo sagrado. Então é importante, os nossos sábios nos dizem que é importante nós estudarmos Vaikra, porque tem uma forte relação com a era messiânica. E essa importância, querido, do estudo de Vaikra, se você estudar o Midrash, você vai perceber que é muito explícito dentro do Midrash essa ênfase, essa importância de nós estudarmos Vaikra. Então, eu quero trazer aqui as palavras do Midrash. Vaikra trata de korbanot, sacrifícios. Os nossos sábios explicam, queridos, que por esta razão é apropriado que as crianças pequenas aprendam primeiro. Quando um judeu estuda as leis de korbanot, sacrifícios, Deus considera como se ele tivesse de fato oferecendo um sacrifício no altar. As crianças pequenas, diz o Midrash, ainda são puras. Deus considera como se elas tivessem trazido um sacrifício no altar. Já que o melhor tipo de sacrifício é aquele oferecido por um tzadik, um justo, Deus aprecia mais os sacrifícios das crianças, pois elas são como os tzadikim, livres de pecado. Então, queridos, estudar Vaikra, estudar Levítico, eu estou trazendo aqui a importância de nós estudarmos Levítico. Estudar Vaikra, de acordo com o Midrash, faz parte da educação, da infância judaica. E dentro dessa visão, nós podemos trazer aqui algumas curiosidades que vão alicerçar a importância de nós estudarmos Vaikra. E já percebemos logo de cara, pelo Midrash, que o estudo de Vaikra, o estudo de Levítico, faz parte da educação judaica infantil. Então o Midrash ele traz para nós as seguintes palavras. Os pais levavam os filhos para a escola, para a Yeshivá. Lá, o Rebbe ensinava as primeiras palavras em hebraico. Olha que interessante. Desde cedo, olha que estratégia incrível que Hashem deu para o Rebbe. Desde cedo, o Rebbe ele colocava na alma das crianças que estudar Torá é doce como mel. E como que o professor ele fazia isso? Ele colocava mel nas letras hebraicas. Quando uma criança pronunciava as palavras de modo correto, o professor, o Rebbe, ele deixava as crianças, amados, lamber o mel na letra hebraica. Sendo assim, as crianças aprendiam desde cedo como é doce estudar Torá. Estudar Torá é doce como mel. Então fica aqui até um incentivo para nós estudarmos a Torá. Fica aqui um incentivo para nós estudarmos as parashot semanais, buscarmos o conhecimento de Hashem, o que Hashem tem para nós, Benenoach, não judeus. Isso é muito gratificante, isso traz alegria para nossa alma. Estudar Torá é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque realmente a impressão que dá é que nós estamos na frente de Hashem,
no Monte Sinai. É uma experiência incrível. E quando eu digo estudar a Torá, é estudar a palavra de Deus, é estudar a própria Bíblia. Então isso é demais, isso agrega, é um fortalecimento para a nossa alma muito elevado. Queridos, então trazendo aqui esse pano de fundo, onde os pais, eles levavam as crianças para escolas, eles aprendiam ali as primeiras letras hebraicas e, consequentemente, o Rebbe inculcava na alma das crianças como é doce, como é importante estudar Torá. Agora, olha a correlação com o Levítico. Olha que interessante. A partir do momento que o Rebbe ele percebia que as crianças já estavam aptas para iniciarem o estudo na Torá, a informação que nós temos é que as crianças elas começavam não por Gênesis, não por Bereshit, mas sim pelo livro de Vaikra. Eles estudavam Vaikra como início nos estudos da Torá. Então, só por aí, nós já começamos a perceber, nós já começamos a entender a importância do estudo de Vaikra. Fazia parte inicial dos estudos de Torá das crianças judaicas, e estudar Vaikra tem uma relação muito forte com a era messiânica, onde nós sabemos que o povo de Israel, os Bnei Israel, eles vão executar as mitzvot relacionadas aos sacrifícios no Beit HaMikdash, no templo sagrado, que será construído em Jerusalém na era messiânica. Isso está registrado nos profetas, por exemplo, Ezequiel capítulo 37 conta detalhes desse templo. E interessante, a construção do templo ela tem uma conexão direta com a chegada de Mashiach. Mashiach vem, o Messias vem, o templo é construído e para sempre. Então é fato que nunca aconteceu na história. Todos os candidatos, todos os falsos messias que vieram, não conseguiu de fato cumprir essa profecia. Sendo assim, o verdadeiro Mashiach ainda vai chegar. Queridos, e olha que interessante, é este o livro que nós vamos começar a estudar, Vaikra. Eu trouxe aqui alguns detalhes, um pano de fundo, algumas curiosidades, e é em cima desse livro, que é tão importante no mundo judaico, que nós vamos começar a estudar. Importante para toda criança judaica, tem uma forte conexão com a era messiânica, então é um livro que nós vamos estudar, vamos tirar lições preciosas para as nossas vidas espirituais. Queridos, depois que o Meshicã, depois que o tabernáculo ele foi erguido, Deus chamou Moshe para dentro do tabernáculo. E ali Hashem, ele começa a instruir Moshe em relação aos procedimentos dos sacrifícios. Então percebe, Hashem chamou Moshe. Hoje eu quero falar sobre esse tema, aproximando-se de Deus. É sobre isso que nós vamos falar. E a pergunta é, como o homem se aproxima de Deus? Já parou para pensar nessa pergunta? Como o homem se aproxima de Deus? Será que é fácil nós nos aproximarmos de Deus? Quais são os obstáculos? Será que eu preciso de algum intermediário para me aproximar de Hashem? Será que eu preciso de algum intermediário para se aproximar de Deus? Ou eu posso ir diretamente a Deus? Sem sombra de dúvida. Você pode e deve ir direto ao Criador. Você pode ir direto a Deus. Não precisa de ponte, não precisa de intermediário. Você pode ir até Deus. Você pode falar direto com o Rei. Sendo assim, queridos, nós percebemos que é importante
nós nos aproximarmos de Deus. É sobre isso que nós vamos trabalhar aqui dentro da Parashá de Vaikra. Nós percebemos que no início da história, os homens, eles foram se distanciando de Deus, ao ponto de Hashem vir e aplicar um dilúvio em toda a terra. Quando nós lemos o livro de Gênesis, quando nós lemos o livro de Bereshit, bem ali nos primeiros capítulos, nós vamos perceber uma decadência da raça humana. Nós vamos perceber ali o homem se afastando de Deus. Adão peca ali no Éden, posteriormente Caim mata Abel. Já entramos ali nos capítulos 4 até o 6 de Gênesis e já começamos a perceber como a depravação da humanidade foi grande, ao ponto de Deus ter que mandar o dilúvio e aplicar um juízo na face da terra. Então, no início da história, os homens eles foram se distanciando de Deus. Eles não ficaram próximos de Deus. Pelo contrário, dia após dia, os homens foram quebrando as mitzvot e se afastando de Hashem. Quando nós olhamos para os profetas, nós vamos encontrar palavras de convite, nós vamos nos deparar com palavras de Hashem chamando a humanidade para se relacionar com ele. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 6: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele estiver perto. Então o profeta Isaías ele está chamando, ele está convocando, ele está nos alertando: buscai ao Eterno enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele estiver perto. Qual o significado das palavras de Isaías? Está bem claro para nós. Isaías está gritando, Isaías está falando: aproximem-se de Deus. Deus está chamando vocês. Se aproxime-se de Deus. Este é o recado do profeta Isaías. E essa Parashá, Levítico 1, a Torá diz aqui, no versículo 1, as seguintes palavras: E chamou a Moshe e falou-lhe o Eterno da tenda da reunião, dizendo. Fica bem claro que em Levítico capítulo 1, versículo 1, nós temos o termo aqui, Vaikra el Moshe. Deus está chamando Moshe. Deus está convidando ele para ele, Moshe, se aproximar de Hashem e ouvir as suas instruções. Esse é o tema, é a lição que nós vamos tirar para nós hoje aqui. Precisamos nos aproximar mais de Deus, assim como falou o profeta Isaías: buscai o Eterno enquanto se pode achar. Mas aí, queridos, qual é o caminho para nós nos aproximarmos de Deus? Nós temos aprendido com o nosso rabino, o rabino Yaakov, dentro do livro Guia Bene Noach, que Deus ele estruturou dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho para o povo judeu. Hashem, Deus deu para eles as 613 mitzvot. Para um não-judeu, que somos nós, com a configuração Bene Noach, filho de Noé, para nós, Deus nos deu 7 leis que está dentro da Torá e as suas ramificações. Então, o caminho para um não-judeu é guardar as 7 mitzvot e, de acordo com Maimônides, quando nós fazemos isso, nós estamos agradando a Deus, somos comparados a um sumo sacerdote
somos considerados para Deus um tzadik, um justo entre as nações, e disse o Maimônides, nós temos direito ao Rolam Rabá, isto é, ao mundo vindouro, a vida eterna. Então são palavras que nos incentivam a continuarmos no caminho de Hashem. E é importante que o monoteísmo, ele vem para ditar, ele vem para abrir a palavra de Deus, para abrir a Torá e dizer assim para nós: eu sou o Eterno e fora de mim não há outro Salvador. Vem a Torá e nos diz: não confie nos homens, nem em um filho do homem, na qual não há salvação. Eu sou eterno e fora de mim não há outro Salvador. Então o monoteísmo, com fundamentação judaica e orientação rabínica, transmite muito essa verdade da Torá, que Deus, ele é um. Deus não é 3 em 1, não é 2 em 1, nem 40 em 1. Deus é um. Como está escrito lá em Devarim, capítulo 6, versículo 4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. Palavra um, Errad. Deus é um. Deus é indivisível, Deus é um. Então este é o caminho para uma pessoa que decidiu ser um monoteísta na configuração Benenoa, isto é, nós andamos de mãos dadas com os judeus. Eles são os nossos irmãos mais velhos e nos instrui. Nós estamos debaixo de uma orientação rabínica. Na ocasião, o nosso rabino é o Rabino Yaakov. E temos aprendido direto da fonte. Temos aprendido a andar no caminho que Hashem tem para as nações. Queridos, sendo assim, a ideia dessa paraxá, pelo menos aqui, esses versículos iniciais, a lição que eu tiro para nós é que precisamos nos aproximarmos de Deus. E a paraxá, ela começa realmente trazendo essa ideia de aproximação. Levítico capítulo 1, versículo 1, está escrito: e chamou a Moshe e falou-lhe o Eterno da tenda da reunião, dizendo. Logo no início dessa paraxá, nós percebemos que Hashem, ele está chamando Moshe. Hashem, Deus, está dizendo para Moshe: se aproxime. O texto diz: e chamou Moshe. Então, logo de cara, nós começamos a perceber, queridos, que Deus, ele quer conversar com Moshe. Deus, ele quer uma aproximação de Moshe. Semelhantemente a nós, Deus quer um contato conosco. Deus, ele deseja que nós nos aproximemos dele e guardemos as suas 7 mitzvot e as suas derivações. Então, o versículo 1 aqui de Vaikra, do capítulo 1, ele emite para nós essa verdade. E chamou a Moshe. A impressão que dá é que Hashem, ele quer falar no particular com Moshe. Ele quer aproximação com Moshe. É isso que nós aprendemos aqui em Levítico capítulo 1, Vaikra capítulo 1, versículo 1. O Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, o Rashi, quando ele faz a leitura de Vaikra capítulo 1, versículo 1, o Rashi diz as seguintes palavras: essa é uma forma carinhosa de Deus chamar Moshe. De fato, ele ouviu a voz de Deus. Rashi. A ideia que Rashi está expressando aqui, só para reforçar esse tema, é essa. Hashem estava chamando Moshe para uma aproximação. Então esse é o tema que nós estamos desenvolvendo aqui, aproximando-se de Deus. E você? Está longe ou está próximo de Deus? Quanto tempo você tem falado com Deus?
Você tem buscado as coisas de Deus? Nós percebemos uma aproximação de Moshe na tenda, no tabernáculo com Deus. Deus chamou Moshe. Nós percebemos que era uma voz. O versículo 1 diz que chamou a Moisés. E chamou a Moisés significa que tem uma voz aqui no meio. Nós percebemos que era uma voz bem particular chamando Moshe. Então dizem os comentaristas da Torá que isso implica que a voz continuou e alcançou apenas os ouvidos de Moshe. Mas todos os outros israelitas não ouviram. É isso que os comentaristas dizem, que a voz ela foi até Moshe e os demais não ouviram. Qual é o recado para nós? Deus está querendo dialogar. Deus está querendo conversar com Moshe. Muitas vezes, Deus, ele nos chama e muitas vezes nós somos igual a Samuel. Nós ouvimos uma voz chamando. Na ocasião nós lemos a história de Samuel, onde o Eterno chamou ele, Samuel, Samuel. E Samuel não estava conseguindo entender. Hashem chama Samuel pela segunda vez e ele também não compreende. Pela terceira vez também não compreende. E aí na quarta vez, ele procura o sacerdote ali. O sacerdote ali explica para ele: se você ouvir a voz de novo, diga, fala que o teu servo ouve. Então muitas vezes nós temos dificuldades de perceber o caminho de Deus, o que Deus quer para nós. Se Hashem mostrou para nós o caminho das 7 leis e as suas ramificações, este é o caminho que nós devemos seguir. Devemos nos aproximarmos de Deus. Essa é a lição prática para nós, Benenoach. E eu quero trazer aqui algumas palavras de sabedoria do Rebbe de Lubavitch. Como nós podemos hoje nos aproximarmos de Deus, queridos? Hoje não tem o templo lá em Jerusalém para oferecermos os sacrifícios. Hoje não tem o Beit HaMikdash para o povo de Israel, os Benei Israel, oferecerem os sacrifícios. Então, como se aproximar de Deus hoje? Então, o Rebbe de Lubavitch, ele comentando essa paraxá, ele traz aqui algumas palavras de sabedoria. Então, diz aqui o Rebbe de Lubavitch: hoje, na ausência do Mishkan e seu sucessor, o Templo Sagrado de Jerusalém, existem 3 maneiras de nos aproximarmos de Deus. Então, olha o que o Rebbe de Lubavitch ele vai trazer para nós. Hoje, nós não temos o Mishkan, não temos o templo, o Beit HaMikdash, lá em Jerusalém. Repito, existem N profecias que falam que o Beit HaMikdash, o templo, vai ser reconstruído, porém, agora nunca mais será destruído. Você pode ler essas profecias, Zacarias 14, Isaías 2, Sofonias 3:9, Ezequiel 37, verso 24, está bem explícito que o templo vai ser construído para nunca mais ser destruído. E tudo isso está relacionado com a vinda do Messias. Então temos profecias na Bíblia, nos profetas, que de fato isso vai acontecer. Mas hoje não temos o templo em Jerusalém. E aí alguém vai dizer assim: mas o povo de Israel não tem que guardar as 613 leis. Eles não guardam todas as leis. Existem leis que têm relação direta com os sacrifícios. Porém, como não tem o templo hoje lá em Jerusalém, tais leis não são possíveis serem praticadas. Mas
as profecias bíblicas, mas de acordo com a Torá e de acordo com os profetas, depois que o Messias vir, o templo vai ser construído e a Torá será praticada na sua totalidade. Os sacrifícios voltarão e realmente o nível espiritual de toda a terra será elevado. Diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, verso 9: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. É uma profecia. Mas hoje não temos o templo. Então, o que o Rebbe de Lubavitch ele vai nos ensinar? Sem o templo e sem o mexicano, existem 3 maneiras para nós nos aproximarmos de Deus. Primeira, o estudo da Torá. Precisamos estudar a Torá. Torá. O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido no nosso contexto como o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, de acordo com o Rebbe de Lubavitch, quando nós estudamos a Torá, nós estamos próximos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós estudamos Torá, que é a própria palavra de Deus falada lá no Monte Sinai, nós estamos próximos de Deus. Esse é o número 1. E de acordo com o Rebbe de Lubavitch, além do estudo da Torá, as orações, as tefilot, quando nós falamos com Deus, quando conversamos com Deus, sem sombra de dúvida, amados, nós estamos próximos a Ele. E interessante que quando nós acordamos, ainda deitado na cama, quando nós abrimos os nossos olhos, o primeiro contato meu e seu não deve ser o celular, não deve ser o fulano A, B ou C. Nós devemos abrir os nossos olhos, ainda deitado na cama, e entendermos que devemos, primeiro de tudo, falar com o nosso Criador. E nós fazemos o Modé Ani. Agradeço a Ti, ó Deus, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. Grande é a Tua confiança. Nós sabemos que quando nós dormimos, entramos em sono, uma boa parte da nossa alma ela sai do nosso corpo. E quando nós acordamos, significa que a nossa alma volta para o nosso corpo e Hashem está nos dando mais uma oportunidade, mais um dia de vida, mais 24 horas de presente para nós estudarmos Torá, para nós falarmos com Ele. Então, de acordo com o Rebbe de Lubavitch, são 3 coisas que faz com que nós nos aproximemos de Deus sem o templo hoje. O estudo da Torá, as orações e continua aqui o Rebbe de Lubavitch. Através dos atos de caridade e generosidade. Então, quando nós executamos estudo de Torá, orações, tzedakah, atos de caridade, de bondade e generosidade, sem sombra de dúvida, nós nos aproximamos de Deus. Então, estamos próximos de Deus? Hoje nós não temos o Beit HaMikdash. O povo de Israel não tem o Beit HaMikdash. Mas nós podemos chegar perto de Deus. Nós podemos nos aproximarmos de Deus. E de acordo com o Rebbe, por meio do estudo da Torá, por meio das orações e por meio de tzedakah, atos de bondade, atos de generosidade. E eu pergunto, você está perto ou está longe de Deus? Isaías, eu quero concluir essa paraxá, essa exposição, com o texto do profeta Isaías. Buscai
o Eterno, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele estiver perto. Que tal você começar a se relacionar com Deus? Você tem vontade de conhecer o monoteísmo com fundamentação judaica e orientação rabínica? Você já pesquisou sobre o que é o movimento Bene Noach? Não é uma novidade, como as pessoas estão falando no sentido pejorativo. Se você estudar a Bíblia desde Adão para frente, você vai perceber que este sempre foi o caminho que Deus estruturou para um não judeu. E aí? Você está longe ou perto de Deus? Que tal você se aproximar de Deus? Se você tem interesse por conhecimentos judaicos, se você tem interesse em saber o que é o movimento Bene Noach, deixe uma mensagem para mim no privado, nós entraremos em contato e o mais rápido possível vamos te ajudar a encontrar esse caminho maravilhoso. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a tua semana. Baruch Hashem. Shalom, shalom.